Olá pessoal, esse vídeo irá tratar da análise sintática de descendência, isto é, quando eu construo a minha árvore sintática da raiz para as folhas, utilizando uma abordagem recursiva com retrocesso, também conhecida como backtracking. Essa construção da árvore sintática, na análise sintática, ela é feita mediante um reconhecimento por expansão das minhas regras gramaticais, onde eu substituo os símbolos não terminais que ficam do lado esquerdo da produção, isto é, as variáveis que ficam do lado esquerdo da produção, pela sua sentença correspondente ao lado direito da minha regra de produção. Então, se eu tenho essa produção que vocês estão vendo aqui, que se assemelha ao formato das regras de produção de uma gramática livre de contexto, eu substituo a ocorrência de uma eventual variável na minha árvore de derivação pelo seu correspondente lado direito, ou pela sentença que estiver do lado direito da minha regra de produção desta variável. Então, vejam só, se eu tenho essa regra de produção que vocês estão vendo aí, então esse meu A, que é a minha variável, está do lado esquerdo da minha produção. Nesse caso em específico, ele é a raiz da minha árvore de derivação. E aí eu vou expandir esse A, construindo outras subárvores. No caso, cada nodo dessa subárvore corresponde a um símbolo do lado direito da minha produção, dessa regra de derivação, como vocês podem observar aí. E aí, uma vez que eu estou construindo essa árvore nesse formato, eu vou comparar as folhas que terão terminais, como é o caso que vocês estão vendo aqui, com a minha sentença de entrada, ou com o conteúdo que estiver no meu buffer de entrada. Se houver um casamento entre o símbolo que está no buffer de entrada sendo analisado com a minha folha em questão, então eu obtenho um sucesso. Se eu não tiver sucesso, eu tenho que obter backtracking. O detalhe para isso é que quando estiver em um nodo, uma variável, estiver analisando esse nodo, eu terei que expandir essa variável. Então, depois que há a expansão das regras sintáticas, se houver um emparelhamento, isto é, se houver uma coincidência do símbolo de entrada com o meu nodo, então é dito que eu tenho um sucesso. Se não emparelhar, eu tenho que retroceder para verificar se existe uma outra regra de produção para essa variável. E assim eu expandir com essa outra regra. Então eu analiso o símbolo de entrada em questão com o meu nodo na minha árvore de derivação. Então o retrocesso, o backtrack, é um resultado da existência de várias produções com o mesmo símbolo do lado esquerdo. Nós iremos fazer alguns exercícios para especificar e detalhar mais esse processo. Mas o fato é que eu tenho como entrada, nesse meu algoritmo backtracking, uma gramática, certo? E eu tenho também uma frase ou uma sentença no meu buffer de entrada. E eu devo comparar essa minha frase com as expansões das minhas variáveis na minha árvore de derivação. Tá certo? Então, eu tenho como saída, como é o objetivo da análise sintática, eu tenho como objetivo retornar para a análise semântica uma árvore de derivação. Sendo que o método que eu vou utilizar aqui para construir essa árvore é justamente o método de retrocesso ou backtracking. Então nós temos um primeiro exemplo aí com essa gramática que tem essas três regras de produção, e eu tenho como entrada essa sentença. E eu quero verificar se essa sentença, na realidade, ela necessariamente é uma sentença aceitável, ou uma sentença que seja condizente, que fora criada por essa gramática, certo? E aí eu vou construir uma árvore de derivação a partir disso aí. Então, observem, eu tenho S é o meu símbolo inicial, portanto, por ser símbolo inicial, ela será a raiz da minha árvore. E aqui eu vou construir essa minha árvore, tentar construir essa minha árvore. E aí eu tenho como entrada justamente essa sentença, tá? Então, como S é uma variável, eu tenho como símbolo aqui de entrada, ao ser analisado nesse momento, o símbolo Czinho, eu devo expandir esse meu S, tá? Então, eu expando S. E perceba que na regra de produção para S eu só tenho uma única regra, então eu expando o S, como vocês estão vendo aí, tá? E aí, ao fazer essa expansão, eu comparo justamente o símbolo em questão da minha entrada com o nodo na extremidade esquerda, sempre será da esquerda para a direita,
Então, nesse caso, o símbolo ou o terminal que esteja na minha extremidade esquerda da árvore de derivação com o meu símbolo em questão na minha entrada, certo? Perceba que há um casamento e aí há um sucesso. Daí eu vou partir, observem, uma vez que eu obtenho sucesso, eu faço com que o meu ponteiro avance aqui na análise dos símbolos de entrada, e aí eu parto também para o meu outro nodo que está na minha árvore de derivação. Só que esse meu outro nodo, ele é uma variável. Por ser uma variável, eu devo expandir essa variável. Sendo que agora eu tenho duas produções para a mesma variável. Então, se porventura a primeira produção não der certo, então eu vou tentar com a segunda através do retrocesso. Muito bem, então a primeira regra de produção é ativada, então eu vou tentar expandir o azinho utilizando essa primeira regra de produção. E aí eu expando, perceba que eu substituo a minha variável pela minha sentença correspondente ao lado direito da produção dessa mesma variável. E aqui eu expando o meu azinho, o meu azão, perdão. E ao expandir, eu vou analisar justamente o primeiro símbolo da extremidade esquerda, no caso é o azinho. E há um casamento. Observem que eu tenho êxito nessa comparação. E então eu obtenho sucesso. E aí o meu ponteiro aqui, ele vai adiantar para o meu Dzinho, tá? O último símbolo da minha entrada, com o próximo nodo da minha árvore, no caso é Bzinho. E aí há uma incongruência, percebam que eu estarei comparando o Bzinho e o Dzinho, e obviamente eles não são iguais. Por não serem iguais, haverá um erro. E esse erro é justamente por conta deles serem diferentes. Por serem diferentes e não haver esse casamento, aí eu aplico o retrocesso, aí é onde entra o backtracking, tá? Porque isso indica que essa regra de produção aqui não obteve êxito. E aí eu devo usar a próxima regra de produção. Então há um retrocesso, perceba que eu volto, a minha expansão ela retrocede, né? Eu volto para a minha variável e eu tento expandir novamente a minha variável, sendo que agora utilizando essa regra de produçãozinha aqui. E ao utilizar essa regra de produção, observem que ao expandir o azão, eu obtenho azinho, certo? E aí quando eu vou fazer a comparação do símbolo que está em questão na minha árvore de derivação com o símbolo de entrada, há esse casamento. Havendo esse casamento, eu obtenho sucesso. E aí eu vou partir para o próximo símbolo em análise aqui na minha entrada e a minha próxima subárvore aqui da minha árvore de derivação. Então, ao comparar, eles coincidem da mesma maneira, Dzinho e Dzinho, e aí eu obtenho um outro sucesso. De forma que essa cadeia é aceita, isto é, foi gerada por essa gramática, é como se o código no processo de compilação necessariamente rodasse, né, ele fora compilado. Então, eu digo que essa cadeia é uma cadeia aceita, tá? E essa gramática é uma gramática apropriada no meu processo de análise sintática top-down, com retrocesso ou backtracking. Vamos ter uma outra situação aqui com o segundo exemplo, uma nova gramática. Observem que eu tenho como entrada aqui o colchete de abertura, o azinho e o colchete de fechamento. Da mesma forma como eu fiz no exemplo anterior, o meu símbolo inicial é o S será a raiz dessa minha árvore de derivação, só que por ser uma variável eu devo expandir. E observe que nessa expansão eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu expando para azinho, ou eu expando para colchete de abertura, L grande e colchete de fechamento. Pela ordem, eu vou expandir primeiro para azinho. Então eu tenho que expandir o meu S, ao passo em que o primeiro símbolo que está sendo analisado na minha entrada é justamente o colchete de abertura. Tá? A expansão do S é feita pela primeira tentativa com azinho. E ao fazer isso e analisar o que eu tenho na minha entrada com o que foi expandido, não há um casamento. Na realidade, vai ocorrer o erro, o que vai me obrigar a um retrocesso. Esse retrocesso vai fazer esquecer a regra de produção, onde S derivar vazio, para S derivar colchete de abertura, L grande, colchete de fechamento. Então ele retrocede, né? Ele volta a ser analisado como S, e eu tento expandir S novamente. Ao fazer essa expansão, eu vou tentar fazer expansão com a segunda regra de produção. Isto é, eu substituo na árvore a minha variável em questão pelo seu lado direito correspondente, ou pela sentença que estiver do lado direito dessa mesma variável. E aí, ao fazer isso, ao expandir o meu S,
eu obtenho essa árvore de derivação que vocês estão vendo aí. E ao fazer essa expansão, eu comparo o primeiro símbolo que está sendo analisado na entrada com o meu nodo na extremidade esquerda na árvore. E ao fazer essa comparação, eu obtenho um sucesso, porque os dois casam. E ao casarem, eu faço com que o meu ponteiro adiante, ele vai analisar o próximo símbolo que está na minha entrada, certo? E da mesma maneira, na minha árvore, eu vou analisar a variável que está logo em seguida, no caso L. Por ser uma variável, eu devo expandi-la. E eu tenho duas opções de expansões aqui. Eu tenho essa primeira opção e tenho essa segunda opção. Pela ordem, eu expando L pela primeira opção, certo? E ao expandir, eu começo a comparar. E ao comparar, observe aqui a minha expansão, eu expandi o L para a sentença do lado direito da minha primeira produção com L. E aí eu tenho uma outra variável que também devo expandir. Então eu vou expandir esse S. E ao expandir esse S, eu expando com a primeira produção correspondente a S, que é o Azinho. E ao fazer isso e comparar com o que está sendo analisado na minha entrada com o que está no nodo da minha extremidade esquerda da árvore de derivação, há um casamento e há um sucesso parcial por causa disso. Muito bem, então eu adianto o ponteiro na minha entrada para o lado direito, para o próximo símbolo, que no caso é o colchete de fechamento, e na minha árvore, o próximo nodo a ser analisado é o ponto e vírgula. E aí, observe que não vai existir uma coincidência, não vai existir um casamento, e por não existir, significa que essa regra de produção que foi escolhida pelo algoritmo, ela não é uma regra que vai me dar êxito. Por isso que eu devo trocar essa regra de produção. E aí é um retrocesso, eu vou retroceder justamente onde aconteceu o erro, que foi essa produção de L que derivou S ponto e vírgula L, e escolher a outra produção. Isto é, perceba, eu retrocedi com L, e ao retroceder com L, a minha outra produção é onde L deriva S. Então, L derivando S, L derivando S, S, por sua vez, é uma outra variável. Portanto, deve expandir também. E ao expandir, eu escolho a primeira regra. Sempre pela ordem. Primeira, segunda, primeira regra. E S deriva Azinho. S derivando Azinho, aí sim eu vou ter um casamento. Observe, eu vou ter um casamento do meu símbolo que está sendo analisado com a entrada com o meu nodo em questão. E havendo esse casamento, eu adianto o meu ponteiro para o próximo símbolo na entrada e analiso o próximo símbolo na minha árvore de derivação. E ao fazer isso, eu vou obter um novo sucesso, dando cabo justamente desse processo de análise na minha árvore de derivação. Tá? Então, para resumir, o meu algoritmo backtracking com retrocesso para a construção da árvore de derivação no processo de análise sintática top-down, ele cria um nó como símbolo inicial da gramática, ele substitui o símbolo não terminal, isto é, ele substitui as variáveis situada à esquerda da árvore de derivação pelos seus símbolos correspondentes do lado direito da minha produção, cujo lado esquerdo é símbolo substituído. Esse passo termina quando o primeiro símbolo da produção for um símbolo terminal. Se o primeiro símbolo ainda não processado pela minha sentença de entrada, que corresponde a esse símbolozinho grego aqui, que é o alfa, se ele não emparelhar com o símbolo do primeiro símbolo que está na produção selecionado no passo anterior, ele recua e efetua o backtracking. Muito bem. E aí, ele tem como vantagem uma simplicidade de implementação no algoritmo, ele é bastante simples a sua implementação, porém, ele tem algumas desvantagens. Primeiro, ele não aceita gramáticas recursivas à esquerda. Então, se você for utilizar esse algoritmo e você percebe que a gramática ela é recursiva à esquerda, você deve eliminar a recursividade à esquerda. E esse processo vocês já viram em vídeos anteriores. Tá? A ordem de escolha das alternativas determina a linguagem aceite pelo analisador. Por exemplo, se você tiver uma frase azinho, azinho, que é aceite pelo analisador, se for expandida primeiro a produção S deriva Bzão, o que pode acontecer se a produção for, no caso, essa que vocês estão vendo aqui, ó. Então, pois o primeiro símbolo de entrada, a emparelhada, é o primeiro símbolo terminal, certo?
Mas o segundo símbolo, por sua vez, de entrada, no caso o Azinho, não pode ser derivado a partir de A. Ok? Então, a gente fica com esses exemplos de análise sintática top-down, utilizando o algoritmo com retrocesso recursivo, chamado também backtracking. Espero que tenha sido suficiente para que vocês pudessem compreender esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.